Hoje vamos recapitular o filme chamado A Pirâmide. No Cairo, em meio à agitação urbana, uma equipe de documentaristas chega para registrar a descoberta de uma pirâmide inédita, escondida nas profundezas do deserto egípcio. Arqueólogos americanos revelaram este importante achado arqueológico, prometendo desvendar mais segredos da história do Egito. A repórter Suni e seu cinegrafista Fitzy chegam ao local para documentar a descoberta de uma pirâmide incomum de 3 lados, diferente das tradicionais pirâmides de 4 lados de Gizé. Durante a cobertura, marcada pela interrupção de latidos de cães, Suni entrevista o Dr. Miles Holden. O arqueólogo explica que textos antigos sugerem possíveis localizações da pirâmide perdida de Akhenaton, relacionando-a à sua singular arquitetura triangular. Ele e sua filha Nora acreditam que esta descoberta pode reescrever a história egípcia. Nora esclarece à equipe de reportagem que a pirâmide de 3 lados não pertence ao rei Akhenaton. Ela destaca que a estrutura está profundamente enterrada, indicando que foi construída muito antes do reinado de Akhenaton, há milênios. Questionada por Suni sobre o uso de tecnologias como satélites, Nora explica que muitos arqueólogos relutam em abandonar métodos tradicionais de pesquisa. Miles e Nora mostram a Suni a localização precisa da pirâmide usando imagens de satélite. Nora revela que foi inspirada por um artigo do SETI sobre busca por inteligência extraterrestre. Quando Suni sugere uma conexão com alienígenas, Nora descarta a ideia. Miles tenta desviar a conversa para aspectos arqueológicos tradicionais, mas Suni argumenta que os satélites representam uma revolução metodológica. Frustrado, Miles acredita que a tecnologia está distanciando a arqueologia de sua essência original. Durante uma ligação noturna com sua mãe, Nora garante sua segurança na missão. Ela observa um robô projetado por seu namorado Michael Zahir, engenheiro de robótica. Originalmente desenvolvido pela NASA para missões em Marte, o robô possui capacidades avançadas de gravação e navegação em terrenos difíceis. Dentro da pirâmide, o robô transmitirá imagens em tempo real para o centro de comando, auxiliando decisivamente na exploração. Na manhã seguinte, os trabalhadores egípcios responsáveis pela escavação comunicam a Miles que descobriram uma entrada na pirâmide. Rapidamente, a equipe se dirige ao local. Ao removerem a última pedra, uma explosão libera um gás tóxico com fungos, causando pânico. Um dos trabalhadores inala o ar contaminado. Mais tarde, Nora tranquiliza os demais, garantindo que o trabalhador sobreviverá. Pouco depois, o Ministério de Antiguidades ordena que a equipe de pesquisa evacue a área em 24 horas, devido aos violentos protestos no Cairo contra a presença de estrangeiros nas pirâmides. Miles inicialmente planeja abandonar completamente a missão, mas Nora o convence a enviar o robô para investigar o interior da pirâmide. Após hesitar, Miles acaba concordando com a sugestão da filha. O sargento Shadid chega ao local para inspecionar a situação e exige a saída imediata da equipe. Zahir, falante de árabe, garante ao oficial que estão finalizando suas atividades. Em seguida, enviam o robô para mapear o interior da pirâmide. Ao guiar o robô para dentro da pirâmide, Zahir detecta vestígios de fumaça tóxica. Nas paredes, encontram símbolos de Osíris, o deus da vida após a morte, e considerado pelos egípcios como o primeiro faraó do Egito. O robô é atacado 2 vezes por uma figura misteriosa. Inicialmente pensam ser um cachorro. Na segunda investida, o equipamento perde a conexão e Zahir perde completamente o controle. Após o fracasso inicial, Miles sugere que todos voltem para casa, mas encontra a resistência imediata de Zahir. Zahir insiste que não pode simplesmente abandonar um robô que vale 3 milhões de dólares, ainda mais sendo um equipamento emprestado pela NASA. Com firmeza, Zahir argumenta que precisam entrar na pirâmide para resgatar o equipamento. Miles não parece muito convencido da ideia, mas acaba cedendo quando percebe que toda a equipe apoia Zahir. Para sua surpresa, até mesmo o sargento Shadid se mostra compreensivo, dando a eles um prazo de 2 horas para recuperar o equipamento. Miles, Nora, Zahir, Suni e Fitzy entram na pirâmide. Logo encontram um pedaço do robô destruído, causando preocupação em Zahir. Nora descobre uma passagem vertical e convence o grupo a explorá-la. Durante a subida, encontram diversos objetos interessantes. Entre eles, Nora localiza uma estrutura metálica com manchas de sangue seco. O fio guia que orienta Miles se rompe,
deixando a equipe desorientada. Ao entrarem em uma sala onde encontram o robô perdido, o piso cede sob seus pés, fazendo todos caírem em uma nova sala. Pouco depois, um pedaço de escombro esmaga e prende a perna de Zahir. Apesar dos esforços do grupo, não conseguem libertá-lo. Sunny localiza uma abertura e tenta escalá-la em busca de socorro, mas é atacada por uma criatura felina que fere seu rosto. Miles encontra uma porta com inscrições de advertência e sugere aguardar o resgate do exército. Nora, preocupada com o estado crítico de Zahir, rejeita a ideia e decide procurar outra rota de fuga. Nora entrega uma lanterna a Zahir, beija-o e promete voltar. Minutos depois, ouvem gritos de Zahir. Ao retornarem, Miles e Nora encontram apenas sua perna decepada sob a pedra, com rastros de sangue indicando que foi arrastado por um predador. Devastada, Nora é consolada por seu pai, que a incentiva a permanecer com o grupo e focar em encontrar uma saída. Miles encontrou Sunny e Fitzy e mentiu para eles sobre o que aconteceu com Zahir. Ele afirmou que Zahir havia sido esmagado ao tentar mover a pedra, mas Sunny não acreditou. Ela disse que ouviu os gritos de socorro de Zahir e acusou Miles de ter os levado para uma armadilha. Fitzy interveio e conseguiu acalmá-la. Com as tensões diminuídas, o grupo seguiu adiante pelo túnel. No entanto, Nora começou a sentir que algo os observava ou os seguia. Logo, sua suspeita se confirmou. Eles foram perseguidos por um grupo de gatos esfinge. Tomados pelo pânico, o grupo rastejou pelo túnel tentando escapar. Foi então que encontraram Shadid, que havia vindo para resgatá-los. O soldado atirou e conseguiu derrotar vários gatos esfinge que os perseguiam. Mas de repente, um predador muito maior surgiu. Ele atacou Shadid e o soldado não conseguiu escapar, sendo rapidamente devorado. Ao ver a cena horrível, Miles agiu rápido e mandou o grupo apagar todas as luzes e se esconder em silêncio em um canto escuro, na esperança de não serem descobertos. Fitzy percebe algo preocupante. As cicatrizes no rosto de Sunny estão infeccionando e seus olhos também parecem estranhos. Ele fica alerta, mas não há tempo para fazer muito a respeito. Mais adiante, o grupo se depara com um mural esculpido na parede. As imagens mostram trechos do Livro dos Mortos, descrevendo instruções para alcançar a imortalidade. Miles aproveita o momento para explicar o que aquilo significa. Ele fala sobre o conceito do julgamento final no Egito Antigo, onde as almas são pesadas por Anubis, o deus da morte. A balança, sustentada por Maat, a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem determina o destino das almas. Se a balança permanecer equilibrada, a alma é enviada para a vida após a morte. O grupo entrou em outro túnel, mas Miles, sem querer, acionou um mecanismo perigoso. De repente, uma armadilha foi ativada e o túnel começou a se encher de areia rapidamente. Desesperados, todos correram para tentar escapar. No meio do caos, Sunny escorregou e caiu em uma sala escondida, onde foi empalada por várias estacas afiadas. Os outros tentaram salvá-la, mas os ferimentos eram graves demais. Sunny não resistiu e morreu ali mesmo. Tomados pela tristeza, o grupo lamentou sua perda, mas sabia que precisava seguir em frente para encontrar uma saída e sobreviver. Depois de vagarem sem rumo por um tempo, o grupo encontrou outra peça faltando do robô. Fitzy percebeu que a antena poderia ser usada para tentar contato com o mundo exterior. Com habilidade, ele reconfigurou a antena e a conectou à câmera, preparando tudo para gravar. Miles aproveitou a oportunidade e gravou uma mensagem de vídeo. Ele explicou que estava preso no local da escavação junto com sua filha e um cinegrafista, pedindo ajuda urgentemente. Na mensagem, ele também alertou que a pirâmide estava infestada de criaturas mortais e recomendou que trouxesse armas. Logo depois, Miles encontrou uma porta escondida. Ele conseguiu abri-la, revelando um caminho que levava à câmara funerária. Enquanto exploravam, encontraram o corpo de um explorador do século XIX, ao lado de um diário que descrevia uma possível rota de fuga. Antes que pudessem entender completamente as informações do diário, o inesperado aconteceu. Uma mão com garras atravessou o peito de Miles, arrancando seu coração. Nora gritou desesperada pelo pai, mas Fitzy a puxou para longe, tentando protegê-la. Quando tentaram escapar, descobriram que a porta havia se fechado, deixando-os presos na câmara. Sem outra opção, Fitzy tomou uma decisão ousada: voltar à câmara funerária para filmar a criatura mortal. Quando chegou, viu algo surpreendente e aterrorizante. Miles ainda estava vivo, mas amarrado a uma grande balança.
A criatura estava pesando o coração de Miles. O processo parecia decidir se ele era digno de alcançar a vida após a morte. No entanto, o julgamento foi desfavorável. Considerado impuro, Miles teve seu coração devorado pela criatura, que decretou sua morte definitiva. Abalado, Fitz voltou para onde Nora estava e mostrou a gravação. Nora assistiu horrorizada e reconheceu a criatura. Era Anubis, uma figura híbrida de chacal e humano. Ela explicou que, na mitologia, ele devorava os corações de pessoas consideradas culpadas ou impuras, impedindo-as de alcançar a vida após a morte. Assim que Anubis deixou a câmara, Fitz se apressou para recuperar a arma do soldado morto, enquanto Nora pegou o sinalizador que estava com seu pai. Pouco depois, ela encontrou um texto gravado na câmara. Ele contava a história de Osíris e Anubis. A pirâmide havia sido construída para aprisionar Anubis, que buscava se reunir com seu pai, Osíris, para alcançar o portão final do céu. Explorando mais a câmara, Nora e Fitz descobriram um túnel com uma escada de corda. Eles deduziram que o soldado provavelmente havia entrado na pirâmide por ali. Sem perder tempo, Nora começou a subir, com Fitz logo atrás. De repente, Anubis agarrou Fitz, deixando Nora desesperada. Ela continuou subindo o mais rápido que podia, mas Anubis começou a persegui-la também. Em um ato desesperado, Nora acendeu o sinalizador. A luz e o calor conseguiram afastar a criatura por um momento. Aproveitando a chance, ela continuou escalando. Quando estava quase na superfície, Anubis reapareceu e a capturou. Quando Nora recuperou a consciência, viu Fitz desacordado, mas seu alívio foi breve. Anubis esmagou o rosto de Fitz bem diante dela, de forma brutal e impiedosa. Desesperada, Nora usou uma lâmina escondida em sua mão para cortar as amarras que a prendiam. Assim que se libertou, ela atacou Anubis, cortando seu pescoço com a lâmina. Nesse momento, um grupo de gatos esfinge surgiu, lançando-se contra Anubis em um ataque feroz. Aproveitando a distração, Nora correu para a escada e começou a subir. No entanto, antes de alcançar a saída da pirâmide, ela desmaiou. Quando acordou, encontrou um menino segurando sua câmera. Coberta de arranhões e visivelmente infectada, Nora implorou por ajuda. Mas antes que algo pudesse ser feito, Anubis apareceu novamente e se lançou sobre os dois. Espero que tenham gostado. Até a próxima.